Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no capítulo 3 de Colossenses. Nós vamos dividi-lo em 4 partes, vamos estudá-los em 4 partes e hoje vamos estudar os 4 primeiros versículos desse capítulo. Então vamos estudar Colossenses 3, 1 a 4. Antes de estudarmos esse trecho tão prático, é bom fazermos um apanhado geral do capítulo 3 para podermos entender a mudança que encontramos nessas palavras. Da apresentação inspirada, onde a sã doutrina foi exposta, mostrando no capítulo 1 e o capítulo 2 o Senhor Jesus Cristo como merecedor de toda honra, glória e adoração, Paulo agora inicia o desenvolvimento da parte prática da carta, mostrando as implicações de termos Jesus como Senhor. Vamos olhar de modo geral para o capítulo 3 e posteriormente vamos nos concentrar nesses 4 primeiros versículos que nós já mencionamos. Quando consideramos o capítulo 3 como uma unidade, encontramos a seguinte frase que poderia ser colocada como título para o capítulo 3, o senhorio de Cristo e o novo estilo de vida. Aqui nesse capítulo tem início a parte prática da carta. Depois de considerar com seus leitores quem é Jesus e quais as bênçãos que se tem em decorrência do relacionamento com Ele, pelo fato dele, a esperança da glória, habitar em nós, Paulo começou a demonstrar como essas realidades devem afetar o dia a dia do cristão. A expressão, portanto, que aparece no versículo 1, demonstra exatamente essa mudança. Na verdade, deveríamos ler assim, uma vez que, então, os verdadeiros cristãos ressuscitados com Cristo tiveram uma experiência tão impactante em sua transferência do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, que só podem viver de modo diferente do que viviam antigamente. O cristianismo primitivo e o cristianismo atual, mesmo que alguns o considerem ultrapassado e necessitado de se adaptar à pós-modernidade, têm algo em comum que não deve ser mudado. Os homens e mulheres que foram transformados pela graça de Deus quando receberam Jesus não vivem mais da maneira antiga. Esses que foram transformados, de mortos em ressuscitados, devem evidenciar esse novo estilo de vida. Morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida nova são pensamentos várias vezes repetidos nos escritos paulinos. Em todos eles temos a indicação da conversão, da mudança de vida, da transformação que ocorreu quando, estando mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Deus o Pai nos deu vida juntamente com Ele, perdoando os nossos delitos. Capítulo 2, versículo 13. O Pai nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Colossenses 2, 13. Essa mesma ênfase vemos na carta paralela escrita aos Efésios. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu a vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, demonstrando mais uma vez que existe uma mudança de status. Essa mudança, essa transformação, essa salvação contemplada como morte e ressurreição, é plenamente simbolizada no batismo, conforme lemos em 2:11. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, esse novo estado de vida, essa nova posição, esse novo estilo de vida, deve ser demonstrado. Então é necessário para o verdadeiro cristão demonstrar o que Cristo significa nessa nova vida. Por isso é possível dizer que nesse capítulo, em geral, a sua mensagem é assim afirmada. O verdadeiro cristão deve demonstrar no seu dia a dia um novo estilo de vida por ter Jesus como seu Senhor. Então, em síntese, todo o capítulo 3 do livro de Colossenses tem essa verdade, essa afirmação. O verdadeiro cristão deve demonstrar no seu dia a dia esse novo estilo de vida por ter Jesus como seu Senhor. E nesse terceiro capítulo nós encontramos 4 ocasiões onde essa demonstração deve acontecer. Em primeiro lugar, o novo estilo de vida deve ser demonstrado ao buscarmos orientação para a nova vida. Capítulo 3, versículos 1 a 4, que é o tema do nosso estudo no dia de hoje.
Uma segunda maneira de demonstrarmos um novo estilo de vida é mudarmos da antiga para a nova vida. Nós vamos estudar no capítulo 3, versículos 5 a 11, essa mudança, esse mudar de estilo. O que é que fazemos com isso? Temos que abandonar a velha orientação de vida para almejar o quê? Um novo estilo de vida, para almejarmos uma nova vida. Portanto, nós vamos verificar nos versículos 5 a 11 essa mudança de vida, deixando as coisas antigas para a nova vida. O novo estilo de vida, em terceiro lugar, vai ser demonstrado ao desenvolvermos a nova vida nos relacionamentos comunitários. Essa é a parte do capítulo 3, em que nós vamos estudar os versículos 12 até 17. É o terceiro parágrafo que nós vamos estudar do capítulo 3, 12 a 17. Como é que nós mudamos da antiga vida para a nova vida? Como é que acontece isso? Através de cultivar as virtudes cristãs, na área do corpo de Cristo, na área do caráter cristão, crescendo continuamente. Enfim, vamos aprender, quando chegarmos lá, daqui a 2 programas, vamos aprender como expressar esse novo estilo de vida. E em quarto lugar, no capítulo 3, versículo 18 a 4:1, versículo 18 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4, nós temos que apresentar esse novo estilo de vida ao desenvolvermos a nova vida nos relacionamentos sociais. É interessante que, além de cultivar as práticas cristãs, nós temos que demonstrar esse novo estilo de vida no contexto da família, no contexto da subordinação, no contexto da superioridade, enfim, nos relacionamentos esposo, esposa, pais e filhos, empregados e patrões, patrões e empregados. Em todas essas áreas temos que mostrar esse novo estilo de vida. Cada um de nós que foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Jesus, deve demonstrar esse novo estilo de vida. O apóstolo, então, está mostrando a todos nós que fomos transformados a necessidade de vivermos dessa nova maneira, mesmo que ainda nós habite a antiga natureza. Capacitados, então, pelo Espírito Santo e cheios da palavra de Deus, o que se requer de cada cristão é que demonstre ao mundo a mudança de vida que ocorreu pela presença de Jesus em nosso viver. Então, agora podemos avançar os nossos estudos e detalhar cada uma dessas demonstrações que devem ser vistas em nossas vidas. Em primeiro lugar, no programa de hoje, vamos considerar então os versos 1 a 4. Estamos estudando Colossenses 3, 1 a 4. As doutrinas da preeminência, da superioridade e da singularidade de Cristo trazem com elas o princípio do senhorio de Cristo na vida de todos nós cristãos. Esse princípio é facilmente identificado quando se constata que durante toda a carta, veja bem, Paulo usou a palavra Senhor, ou em grego Kyrios, 16 vezes. Mas esse termo Senhor ou Kyrios aparece 13 vezes nos capítulos 3 e 4. Isso demonstra claramente de que a nova vida deve evidenciar o senhorio de Cristo na vida de cada cristão. Um outro detalhe que devemos perceber, que já mencionamos de passagem, ao estudarmos o capítulo 1 e o capítulo 2, é a utilização de uma frase que, no original, nos traz uma ideia diferente do que vemos nas nossas traduções em português. Na tradução Almeida, revista e atualizada, no versículo 20 do capítulo 2, lemos, e morrestes com Cristo. No verso 1 do capítulo 3, lemos, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo. E ainda no verso 3 do capítulo 3, lemos, porque já morrestes. Quando estudamos essas formas no original grego, percebemos que Paulo faz uso de uma condição de primeira classe na língua grega, que pede uma resposta afirmativa. Ele usa o modo auristo para afirmar que essas realidades denotam
uma experiência passada e definitiva que os cristãos já experimentaram ao receberem Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: eu sei que é verdade que vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo. Ou então, é como se ele estivesse dizendo: portanto, vocês devem ter outros pensamentos, uma vez que já morreram e ressuscitaram com Cristo. Paulo estava recordando aos Colossenses, e ao mesmo tempo recorda também e nos chama a atenção para o significado do batismo. E aproveitando-se do simbolismo dessa ordenança cristã, ele encorajou os colossenses e nos estimula também a vivermos como ressuscitados espiritualmente, a vivermos demonstrando esse novo estilo de vida adquirido através do relacionamento com Jesus Cristo. E assim, o apóstolo também nos mostra a necessidade de buscarmos e pensarmos nas coisas do alto, isto é, nas coisas relativas à nova vida que temos em Cristo Jesus. O que se requer dos cristãos, então, é que vivamos a nova vida que nos foi dada gratuitamente. Portanto, o título que podemos dar a esses 4 versículos iniciais do capítulo 3, é Buscando um Novo Estilo de Vida. Eu repito, buscando um novo estilo de vida, Colossenses 3, 1-4. Ao introduzirmos o estudo detalhado, então, desses versos, temos que constatar, como afirmamos, que o texto completo dessa passagem, na verdade, ele tem início lá no versículo 20, no capítulo 2, o que vimos nos programas passados. Paulo está dizendo que pelo fato de termos uma nova vida em Cristo, temos também um novo estilo de vida. Ao compararmos as traduções Almeida, Revista Atualizada e a nova versão internacional, fica claro: por já termos morrido e já termos ressuscitado com Cristo, devemos sinalizar o reino amoroso de Jesus. Para deixar bem claro a estrutura do pensamento paulino, é bom relembrar-nos que há uma íntima conexão entre os capítulos anteriores, 1 e 2, e esse capítulo 3 de Colossenses. Nos capítulos 1 e 2, Paulo apresentou de forma maravilhosa a doutrina cristã relativa à pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra redentora da cruz, desfazendo os falsos ensinos dos heréticos que tentavam as igrejas daquela região e ainda hoje persistem em querer enganar os cristãos desatentos. O método de Paulo tratar desses assuntos vinha do seu grande desejo de combater o erro que ameaçava a igreja de Colossos e o seu grande desejo de defender a verdade. Essa preocupação tornou-se ainda mais claro na parte final do 2º capítulo, quando ele colocou a figura da morte e da ressurreição como descrição da antiga e da nova vida. Nesse capítulo 3º, Paulo inicia então a parte exortativa da carta, a parte dos imperativos da carta, chamando a atenção dos cristãos para o grande fato de que eles eram pessoas transformadas pela graça de Deus em Jesus Cristo. Paulo então começou a descrever como deve ser a vida cristã nos seus mais diversos aspectos. Os cristãos colossenses podiam muito bem entender a linguagem do apóstolo, pois estavam sendo tentados pelos hereges e ainda se apoiarem porque estavam sendo tentados pelos hereges, e ainda os cristãos colossenses podiam muito bem entender a linguagem do apóstolo Paulo, pois estavam sendo tentados pelos hereges a ainda se apoiarem no conhecimento e nas práticas antigas, nas categorias humanas que queriam desacreditar o valor da salvação, na tentativa humana de ter contato com a divindade. O Evangelho, querido amigo, não é um código ético-moral, mas um poder divino. O cristianismo não é uma religião, é uma pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo, o caminho, isto é, o único meio do homem conseguir reatar a sua comunhão com Deus. O Evangelho é Jesus Cristo, a verdade, isto é, porque ele remove o erro quando a sua luz brilha no coração dos homens. O Evangelho é Jesus Cristo, a vida, isto é, quando ele entra no coração dos homens, há uma vitória sobre a morte. Foi essa mensagem que Paulo apresentou nos capítulos 1 e 2,
E o que Paulo começa a apresentar a partir desse texto 1 a 4 do capítulo 3 são as implicações da nova vida que deve ter o cristão, que deve ser evidenciada por todos nós cristãos. Por isso podemos dizer que todo cristão deve evidenciar um novo estilo de vida na busca por uma nova orientação para a sua vida. Eu repito, essa é a frase que resume Colossenses 3, 1 a 4. Todo cristão deve evidenciar um novo estilo de vida na busca por uma nova orientação para a sua vida. Nesses versículos, então, encontramos 3 maneiras de evidenciar esse novo estilo de vida. Antes de refletirmos e detalharmos essas 3 maneiras, seria bom ouvirmos o que a palavra de Deus diz nesses 4 versículos. Diz assim o texto: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Muito bem, agora podemos detalhar essas 3 maneiras de evidenciar o novo estilo de vida. Em primeiro lugar, como é que fazemos isso? É uma pergunta que surge através da busca por uma nova orientação para a vida. Em primeiro lugar, ao obedecermos às ordens, vamos demonstrar essa maneira de evidenciar um novo estilo de vida. Quais são as ordens? Buscando as coisas lá do alto e pensando nas coisas lá do alto. Esses versos nos apresentam de forma clara os 2 imperativos: buscai e pensai. Imperativos são ordens que devem ser obedecidas, principalmente por todos que se intitulam cristãos ou servos de Cristo. Quando obedecemos essas ordens, demonstramos a nossa submissão ao Senhor Jesus. Obedecer essas ordens é a parcela humana daquilo que devemos fazer em busca desse novo estilo de vida. Paulo disse: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lembre-se de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Buscar e pensar envolvem a nossa volição, a nossa decisão. Você tem que querer. Você terá um novo estilo de vida se você o buscar. Em segundo lugar, nós demonstramos esse nosso compromisso com o novo estilo de vida entendendo a razão das ordens. Porque ressuscitamos e porque morremos. Veja o versículos 1 e o versículo 3. A ideia desses versos é muito específica. O Senhor Jesus, nosso Senhor, não quer a nossa obediência pura e simples, só por obedecer. Ele quer e deseja que todos os seus servos entendam por quê das suas exigências. Para isso é necessário voltarmos a considerar o que dissemos na introdução. Como dissemos, não há condicional. O sentido do texto é uma consequência. Uma vez que morremos com Cristo na sua morte, uma vez que já ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição, simbolizados no batismo, então devemos desenvolver esse novo estilo de vida. Essa compreensão deve nos motivar a viver dessa maneira diferenciada. Precisamos entender que esse tipo de vida deve ser a consequência natural da morte com Cristo, pois a nossa morte com Ele provocou uma mudança, uma conversão, uma transformação nos alvos e ambições que tínhamos. Precisamos entender que esse novo tipo de vida está oculto em Cristo. Assim, quando o corpo morto está oculto na sepultura, assim também a nossa velha natureza está escondida na morte de Cristo. Portanto, buscando as coisas do alto, nós estamos nos lugares celestiais, conforme disse Paulo aos Efésios. E em terceiro lugar, nós demonstramos esse novo estilo de vida alcançando o propósito das ordens. A nossa manifestação na sua manifestação. O grande propósito de Deus para com seus filhos é sermos manifestados quando da sua maravilhosa manifestação.
Ele quer revelar a sua obra em nossas vidas. Ele quer que os seres angelicais do céu e do inferno vejam e constatem no que Ele nos transformou. Nos transformou em filhos, filhos amados. O grande desafio para todos nós é vivermos de tal maneira que tenhamos sempre em vista aquele glorioso dia. Esta maneira de viver traz uma implicação séria para todos nós. Temos então que refletir no nosso dia a dia a imagem de Cristo. Você está disposto? Querido amigo, que Deus te abençoe e que você tenha êxito em demonstrar que Jesus é o teu Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.